Olá, tudo bem? Que bom que você está aí. Que dia feliz, né? Que dia maravilhoso esse que o Senhor nos deu. Já agradeceu a Deus porque você está vivo? Já agradeceu a Deus porque você tem saúde? Já agradeceu a Deus pela provisão, cuidado que Ele tem tido com você? Esse é um tempo de tragédia, é um tempo de luta, é um tempo de crise e nós precisamos reconhecer Deus nos detalhes e agradecer a Deus o tempo todo. Portanto, não espere perder a sua saúde, não espere perder um parente, não espere perder um amigo para valorizar aquilo que Deus tem te dado. Valorize em Deus a sua família, os seus amigos. Não perde tempo com bobeira, sabe? Não fica chateado por pouca coisa. Eu acho que esse não é um tempo da gente se estressar muito, não. Esse é um tempo da gente celebrar, agradecer a Deus, sabe? Compartilhar mensagens de esperança, falar o quanto a gente ama, o quanto a gente se importa. Esse é o tempo de reconhecer mesmo. Então, aproveita aí para reconhecer Deus na sua vida e agradecê-lo pela oportunidade que você tem de participar desse culto. Vamos orar para a gente agradecer a Deus juntos? Pai, muito obrigado, porque se a gente tivesse que pagar pela vida, pelos órgãos, pelo ar que respiramos, nós não teríamos condições. Ainda que fosse o homem mais rico do mundo, não teria condições de pagar. E o Senhor tem nos dado tudo isso gratuitamente, Pai. Obrigado, Jesus, porque tudo isso é favor imerecido, é graça, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor pelos detalhes, pelas coisas importantes da vida. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque ainda que nós estivéssemos atravessando o vale da sombra da morte, a sua palavra diz que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos carrega nos braços e que o Senhor nos ajuda a passar por tudo isso. Então, Deus, muito obrigado. Nós queremos começar esse culto aqui com gratidão ao Senhor. Queremos preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em 1940, um professor de teologia leva seus alunos para visitar a casa de John Wesley, grande pregador. Ao irem embora, entrando dentro do ônibus, o professor dá conta da falta de um aluno. Ele decide então retornar para procurar esse aluno. Adentrando a casa, procurando em vários cômodos, ele chega então ao quarto de John Wesley. Ali existia no carpete duas marcas circulares próximos à cama, que era onde John Wesley se ajoelhava para orar. Ele encontra então o seu aluno ajoelhado nas mesmas marcas dos joelhos de John Wesley. Esse aluno fazia a seguinte oração: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O professor então toca no ombro dele e diz: Billy, precisamos ir embora. Esse aluno era Billy Graham. No seu ministério de 60 anos, Billy Graham se torna então o maior pregador de todos os tempos, pregando para milhões de pessoas, por mais de 180 países. Billy Graham escreveu livros, teve programas de televisão e de rádio, onde milhares de casas foram alcançadas pela pregação que saía da sua boca. Billy Graham era recebido em países como chefe de Estado, foi conselheiro de diversos presidentes dos Estados Unidos, inclusive aconselhou até a Rainha Elizabeth
da Inglaterra. Ele se torna então o maior pregador de todos os tempos, porque era um homem dedicado à oração. Billy Graham soube expressar como ninguém o que verdadeiramente é ser um discípulo de Jesus. E ele disse: não importa o quão sombria e sem esperança uma situação possa ser, nunca pare de orar. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu estou muito feliz, é um domingo muito especial, porque quem vai trazer a palavra aqui é alguém que eu respeito demais, é alguém que eu tenho um nível de respeito muito alto, é a minha esposa, a Keila. Eu e Keila temos pastoreado essa igreja e para mim é um privilégio muito grande ouvir o que ela tem a dizer, porque ela tem muita autoridade para falar o que ela vai falar. Eu particularmente acompanhei a semana dela de preparo, de estudo, e eu vi o quanto ela chorou diante da palavra, o quanto ela buscou a direção de Deus na vida dela, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado. Para quem não sabe, a Keila, ela orou pelo meu chamado. Antes de eu entender aquilo que Deus tinha para minha vida, ela já estava ali intercedendo para que Deus revelasse o chamado dele na minha vida. É uma mulher cheia da presença de Deus, com nível de autoridade espiritual muito grande, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Então se prepara, quero convidar aqui, muito feliz, a minha esposa Keila, para compartilhar conosco aquilo que Deus falou ao coração dela. Seja abençoado por essa palavra. Amém. Olá, eu sou a Keila Nossi, sou esposa do pastor Juan. Nós somos os pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E se você está chegando hoje pela primeira vez à nossa família, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco de tudo que o Senhor tem transformado na minha vida durante essa semana. Na semana passada, nós iniciamos a série Escola de Oração, com a mensagem do nosso pastor Juan, nos ensinando 8 princípios sobre a oração de Jesus ali no Getsemane. E como igreja, o que nós queremos é a cada domingo trazer um personagem bíblico que viveu a sua vida em oração. Tudo isso porque sabemos que uma igreja, ela só avança se ela é movida por oração. Nós aprendemos e já falamos muitas vezes aqui que o que rege o mundo material é o mundo espiritual. Por isso, o nosso anseio, o nosso desejo é que a gente saia de uma inércia espiritual e que a gente comece a depender da oração, que a gente comece a orar todos os dias, incessantemente ao Senhor. Na nossa sala aqui de reuniões na PIB-BH, nós temos uma frase que diz o seguinte: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E essa frase tem feito toda a diferença no nosso ministério. Por isso, hoje, nós estamos aqui para clamar ao Senhor por um derramamento espiritual. Porque nós entendemos que a oração revela quem nós somos. Que por meio da oração, Deus revela quem Ele é. E que nesse relacionamento, nós somos transformados. Nós transformamos a nossa geração e nós abençoamos a nossa descendência. Então, o nosso convite para você é: venha conosco aprender sobre oração e viver movidos pela oração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempo de desesperança, de incertezas, de desmotivação. E nós estamos vendo como as pessoas estão perdidas. E hoje nós vamos aprender com Abraão a clamar por misericórdia. Porque nós percebemos que não há outra coisa que nós podemos fazer a não ser buscar a Deus, o nosso justo juiz. E hoje nós vamos abrir então as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 18. Gostaria que você já abrisse aí, nós vamos ler do versículo 20 ao 33, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, porque eu vou citar também outros versículos e você poderá consultar. Também esteja ao seu lado um caderno e uma caneta para você poder anotar tudo o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Mas vamos orar agora? Feche os seus olhos. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações.
Nós reconhecemos que nós não somos merecedores, que nós não deveríamos, ó Pai, nem poderíamos estar diante do Senhor. Por isso, venha derramar a Tua graça sobre nós e que nesse momento a Tua palavra possa fazer todo o sentido. Que o Teu Espírito venha tirar todas as barreiras, tudo que pode nos impedir de ouvir a Tua voz e que nós possamos reconhecer o Senhor e que nós possamos Te conhecer ainda mais para podermos nos relacionar com o Senhor intimamente. Obrigada, Pai. Nos conduza nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Gênesis, capítulo 18, dos versículos 20 ao 33. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram, indo em direção a Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 os bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas boas, eu não destruirei a cidade, eu a perdoarei inteiramente por causa delas. Abraão então voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão então continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a lhe falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Finalmente, Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou lhe falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor, então, acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para sua casa. Aqui, querido, nesse texto, nós estamos lendo a primeira oração descrita na Bíblia. Uma oração de intercessão de Abraão por uma cidade. Uma cidade que fez Deus descer à terra para sentenciá-la com a destruição. Eu quero trazer então para vocês um pouco do panorama de que cidade é essa. Por que ela estaria sentenciada dessa forma diante de Deus? No versículo 20, o Senhor inicia relatando a Abraão que tem chegado aos seus ouvidos um grande clamor. Tem chegado diante dele relato dos pecados que aconteciam na cidade de Sodoma e Gomorra. E eu quero trazer aqui para vocês alguns acontecimentos. Se nós andarmos um capítulo à frente, no capítulo 19 de Gênesis, nós vamos ver o tamanho da violência e da imoralidade sexual que pairava naquele lugar e que movia aqueles homens. Se andarmos alguns livros, em Ezequiel 16, dos versículos 49 a 50, nós encontraremos uns relatos falando que os homens de Sodoma eram homens soberbos, orgulhosos, que possuíam riquezas e bens, mas que não conseguiam amar ao próximo, não conseguiam estender as suas mãos aos seus hóspedes. Pelo contrário, eram homens ociosos que gastavam todo o seu tempo para fazer coisas abomináveis diante do Senhor. No Novo Testamento, em 2 Pedro
2, de 6 a 8, também nos encontramos lá um relato dos homens de Sodoma como homens insubordinados, homens que faziam obras iníquas. E diante disso, muitos estudiosos e teólogos assemelham esses homens de Sodoma e Gomorra como Caim, aos homens do tempo de Noé, aos homens da Torre de Babel. E se nós hoje avaliarmos a nossa real situação, nós também perceberemos que vivemos a homens como de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, conseguimos ver homens soberbos, homens orgulhosos, cheios de si, que se esqueceram completamente que há um Deus. Nós olhamos uma sociedade, uma cultura relativista, que tenta trazer para nós o que é certo e o que é errado, sendo que nós já temos tudo isso estabelecido lá no Éden. Nós vemos homens que estão customizando a fé, transformando Deus no seu ídolo. Vemos um desrespeito com a natureza, quando o homem se usufrui dela como se fosse o seu único dono. Vemos um desrespeito com a própria vida, com tanta violência, mortes e tantos absurdos. Nós estamos vivendo em meio ao caos. E Romanos 1, 28 diz que, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E hoje, com Abraão, nós vamos então aprender que atitude tomar. Porque ele também está diante de uma cidade onde há homens cruéis, onde há maldade, violência, há desesperança, onde um clamor está chegando ao altar do Senhor. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, nós às vezes podemos pensar em apenas duas atitudes, dois comportamentos. Nós nos tornamos apáticos, indiferentes, distantes e dizemos que não temos nada a ver com isso. Lavamos nas nossas mãos, entramos numa maré de incredulidade e desesperança. A outra postura, às vezes, é sermos como os fariseus. Também somos indiferentes, mas porque nos achamos superior a tudo isso. Como se não fizéssemos parte, como se não pertencêssemos a esse mundo. E criamos, então, uma bolha de hipocrisia. Se nós observarmos, tanto uma quanto a outra nos tornam muito próximos desses homens, mais do que nós gostaríamos. Mas hoje eu quero lhe apresentar uma postura diferente. Nós vamos ver que Abraão, ele não se tornou indiferente, ele não se achou superior aos homens de Sodoma. Pelo contrário, ele reconheceu também a sua limitação. Ele se prostrou diante do Senhor e ele clamou por misericórdia. E ele clamou por misericórdia porque ele conhece o Deus, o Todo-Poderoso, o justo juiz. Aqui no capítulo 18, Abraão já tinha uma proximidade com o Senhor. Ele já tinha um relacionamento. Se você observar no início do texto, no capítulo 18, o Senhor vem com seus anjos visitar Abraão para anunciar para ele que ele será pai de uma grande nação e confirmando que Isaac nasceria dali a 1 ano. Eles tinham esse relacionamento. Abraão já havia conhecido Deus e ele sabia com quem ele estava se relacionando. Ele diz no versículo 25, Tu, Senhor, és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. Aqui ele está revelando que ele conhece o caráter de Deus. Ele sabe com quem ele está conversando. Ele tem essa familiaridade. Tudo isso porque na sua caminhada ele conheceu o Deus que direciona. Quando o Senhor disse para ele, vá, saia da sua terra, que eu lhe mostrarei. Ele conheceu o Deus que perdoa a sua desobediência, porque quando ele disse, saia da sua parentela, Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. Ele conhece o Deus que faz promessas e que traz ânimo quando ele está se desvanecendo, quando ele já não acreditava mais, o Senhor vem e lhe mostra as estrelas do céu, mesmo quando isso não é possível. Ele conhece o Deus que é compassivo, que é misericordioso, porque se compadeceu das pessoas que foram atingidas pela mentira que ele mesmo contou com relação ao seu casamento com Sara. Ele conhece um Deus que é apaziguador e sábio, quando ele tem que enfrentar um problema difícil, onde a terra não era mais suficiente para si e para o seu sobrinho.
Ele conhece um Deus que é provedor, não somente na sua vida e na sua caminhada ali no deserto, mas um Deus provedor para toda a sua descendência, quando o Senhor lhe mostra toda a terra de Canaã. Ele conhece um Deus que lhe garante a vitória, quando ele tem que levantar dentro da sua casa um exército para resgatar o seu sobrinho Ló. Ele conhece um Deus que é longânimo, mesmo quando ele e Sara tentam dar um jeitinho brasileiro ali na promessa, o Senhor cuida de Agar e Ismael. Ele conhece um Deus que ressignifica a sua identidade, que o chama para um propósito muito maior e que lhe muda o nome. Ele conhece um Deus próximo, que se relaciona de uma forma íntima, porque esse vem ao seu encontro para lhe contar os seus planos. Ele conhece um Deus misericordioso, o santo juiz, que não pune o justo com o ímpio. Esse é o Deus de Abraão. E, querido, esse é o nosso Deus. É diante dele que nós estamos. O nosso Deus, ele é santo, ele é todo-poderoso. E no versículo 21, ele mostra o quanto ele quer ser relacional, o quanto ele quer que nós entendamos as suas características e aquilo que ele faz. Observe lá, o texto diz que o Senhor desce à terra para verificar e saber se o que houve realmente é verdade. Mas cá entre nós, desde criança nós aprendemos nos domingos da EBD que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Se ele tem essas características inatas, faz parte dele, por que ele deveria descer à terra? Para verificar, para confirmar, para saber. Deus faz isso, querido, por mim e por você. Deus faz isso para se revelar ali a Abraão, um Deus que vê, um Deus justo, que não julga à distância por algo que ele ouviu. Pelo contrário, ele vem ser uma testemunha fiel ao olhar, verificar, ouvir, acalmar o coração do injusto e então determinar a sua sentença. Ele faz isso porque ele é um justo juiz que executa tudo com a verdade absoluta, porque ele é a verdade. No versículo 16, se nós formos observar, lá fala que os homens se levantam, os anjos, o Senhor se levantam e olham para Sodoma. E aqui, no hebraico, o verbo utilizado diz e traz uma conotação de olhar fixamente. Gente, isso é tremendo, porque Deus está falando, olha, Abraão, eu vim aqui para abençoar, para confirmar a promessa, para dizer que daqui a 1 ano eu trarei Isaque para o meio de vocês. Mas eu também sou justo, eu também sou reto, e eu não posso permitir que uma cidade derrube o meu nome ou difame aquilo que eu sou diante de tanta maldade. Eu sou justo, eu sou bom, eu sou perfeito, mas eu venho aqui para que você consiga entender aquilo que eu vou fazer. Deus, ele sonda o nosso coração, ele nos vê, ele não olha para a sua humanidade e vê tudo como uma massa cinzenta. Pelo contrário, ele vê a mim, ele vê a você, nas nossas especificidades, em cada detalhe. Ele é o Deus que vê. Ele sim é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele se faz presente diariamente na nossa vida. E ele escancara isso de formas maravilhosas durante toda a Bíblia. Se você observar, lá no início de Gênesis, o Senhor sabia que Adão tinha pecado. Ele viu, ele sabia exatamente aonde Adão estava escondido. Mas o que ele faz? Ele se aproxima, ele vai ao homem e diz, Adão, onde estás? Dando assim a oportunidade para que Adão abra o seu coração, reconheça o seu pecado, se arrependa, porque Deus, ele não é conivente com o pecado, mas ele ama o pecador. Ele é um Deus santo, mas ele é um Deus misericordioso, que pode ressignificar todas as coisas. Mas o que Adão faz? Adão põe a culpa em Eva, Adão se justifica, Adão culpa o próprio Deus, falando que foi a mulher que o Senhor me deu. E dessa forma, endurecendo o seu coração com arrogância e com soberba, Adão recebe a sua sentença e é retirado da presença do Senhor.
Se nós caminharmos um pouco mais na história, nós vamos ver que Deus viu Caim matando Abel. Deus sabia onde Abel estava, mas ele se dirige a Caim, ele se aproxima e ele diz: Caim, onde está o teu irmão? Tudo para que Caim rasgasse o seu coração e dissesse: Senhor, misericórdia, eu errei, eu pequei. E Deus ali amaria Caim ao ponto de perdoá-lo, de restaurá-lo. Mas o que Caim faz? Ele se enche de soberba e arrogância e ele questiona para Deus: será eu babá do meu irmão? E da mesma forma que Adão, Caim também é sentenciado e recebe sobre si uma maldição. Agora vamos pensar. O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele nos vê. Ele chega para você todas as manhãs dizendo: filho, aonde você está? Aonde está o seu irmão? Eu estou aqui, eu sou próximo a você, eu vejo cada detalhe, eu ouço o seu coração, eu consigo ouvir os sussurros de angústia da sua alma e eu estou aqui. Mas o que nós fazemos diante de todas as oportunidades que Deus nos dá de nos relacionarmos com Ele? Se nós formos ver aqui, queridos, no versículo 22, o Senhor mostra mais uma vez que Ele é um Deus próximo, um Deus que quer se relacionar. O texto fala assim: Abraão permaneceu na presença do Senhor. Mas se nós formos lá no hebraico, no texto original, nós vamos ter aqui uma alteração textual feita pelos escribas, para que a glória do Senhor permaneça grande, soberana e poderosa. Se nós formos olhar o texto original, o texto diz: e o Senhor permaneceu na presença de Abraão. E isso muda tudo. Muda tudo porque Deus está falando: olha, Abraão, eu sou o justo juiz. Eu sou o Deus todo-poderoso. Eu reino sobre todas as coisas. Eu tenho o poder não só de julgar toda a sua vida, como da sua família, mas de toda a humanidade. Mas eu permaneço aqui, diante da sua presença, para apaziguar o seu coração. Porque eu estou ouvindo, eu estou sentindo que há um clamor, que há algo aí e eu quero ouvir. Se revele, se mostre, nós estamos num relacionamento. Eu sou um Deus poderoso, mas eu também sou um Deus pessoal, que te vejo, que te compreendo, que te sondo. E o que eu quero não é ser um mestre à distância. Eu quero caminhar contigo, eu quero te ensinar o caminho da verdade, da justiça, porque eu sou a verdade e a justiça. E é nesse momento, querido, quando Abraão olha, ele contempla esse Deus, que ele então se entrega. Ele não toma uma postura de ser indiferente diante da acusação de Sodoma, diante da sentença de Sodoma. Ele não lava as suas mãos, ele não se acha superior, pelo contrário. Ele diz: Senhor, tenha misericórdia. E é aqui, nesse momento, que eu quero começar a trazer para você 3 verdades que nós precisamos trazer também para a nossa vida, para que nós possamos tomar uma postura como Abraão tomou, uma postura de clamar a Deus por misericórdia. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. E para isso, eu gostaria que você voltasse a alguns versículos. No mesmo capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ler o 16 a 19. O texto diz assim: E levantaram-se aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Querido, esse texto, essa passagem nos mostra que Deus vê Abraão como seu amigo.
Imagina você. Você recebeu hóspedes na sua casa, já jantaram, já conversaram, e eles então se levantam em direção à porta para se despedir, e você os acompanha. Às vezes você vai até o elevador, a portaria do seu condomínio, para se despedir, dar tchau e esperar eles irem embora. Abraão está fazendo a mesma coisa. Os anjos se levantam, o Senhor vai em direção a Sodoma e Abraão está os acompanhando para aproveitar ali um pouco mais da presença de Deus. E nesse decorrer, nesse caminhar, o Senhor fala: como eu posso continuar? Como eu posso ir embora sem revelar para o meu amigo Abraão, aquele que eu conheço, ao qual eu tenho um relacionamento de familiaridade, aquilo que eu vou fazer a seguir? E nós aprendemos com o pastor Juan semana passada que Deus não tem prediletos, Deus tem melhores amigos. E aqui, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o Senhor está nos mostrando que nós podemos ser os seus amigos, que nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele nos escolheu, Ele nos conhece. E é isso que está falando aqui, querido. Deus diz: eu conheço Abraão. E o verbo conhecer aqui, iadá, quer dizer eu tenho aproximação, eu tenho uma familiaridade. Ele é o escolhido, conhecido de Deus. E da mesma forma que Abraão é, nós também somos, porque o Senhor nos chamou. E olha só, Deus chamou Abraão e Deus recebe Abraão como seu amigo, porque ele tem 2 propósitos para Abraão. Primeiro, ser proclamador da justiça de Deus. Deus sabe que Abraão vai ser pai de uma grande nação. Deus conhece Abraão e sabe que Abraão é tão íntegro que vai repartir com toda a sua descendência toda a experiência que ele tem com Deus. E o Senhor fala: como? Como eu posso ir embora? Deixando Abraão ter uma visão minha de um Deus abençoador, mas ele também precisa entender que eu sou um Deus justo, um Deus que condena o pecado, um Deus que não relevo as imaldades, as iniquidades que há no mundo. Eu preciso revelar para ele a minha justiça, aquilo que eu vou dizer, para que ele possa proclamar, para que ele possa ensinar para toda uma nação vindoura que eu sou o justo juiz. E da mesma forma, o Senhor me escolheu e te escolheu. 1 Pedro 2,9 diz: nós sois a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido do Senhor, para que anunciemos as virtudes, o caráter, para que a gente possa anunciar quem Deus é, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. Por isso que Deus se torna tão pessoal, tão próximo, porque Ele quer te mostrar quem Ele é, para que você tenha propriedade de dizer: olha, o meu Deus é bom, o meu Deus é gracioso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bondoso, porque eu experimento isso na minha vida. Mas o propósito do Senhor não termina aqui. Ele continua falando que Abraão seria uma testemunha do que Deus diz sobre ele. Abraão seria uma testemunha de que Deus cumpre as suas promessas. Deus, querido, jurou para Abraão por si mesmo. Lá em Hebreus 6, você vai perceber falando que Abraão, ele precisou ali de um juramento, porque ele era humano, ele era falho, ele era incrédulo como eu e você. E o Senhor, entendendo o seu coração, entendendo a sua necessidade, falou: Abraão, você precisa que eu jure? Eu vou jurar, mas eu vou jurar por mim mesmo, porque eu sou. E o eu sou cumpre tudo o que diz. Tudo passará, mas a minha palavra, aquilo que eu sou, permanecerá para sempre. Por isso, hoje, nós podemos ser escolhidos do Senhor. Nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos conhecer e ter uma relação com Ele. Nós podemos dizer quem Ele é. E nós podemos testemunhar de que o Senhor cumpre as suas promessas. É por isso que nós podemos ser diferentes num contexto tão caótico, porque pela graça do Senhor, por quem Ele é, nós podemos dizer não às concupiscências da carne, porque as promessas do Senhor se cumprem sobre as nossas vidas todos os dias. As suas misericórdias se renovam, e o Senhor disse, Jesus disse: olha, no mundo
vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá ao amanhecer. Deus nos escolheu, Deus nos fez conhecido e Ele se relaciona conosco ao ponto de nós podermos então proclamar a sua justiça e testemunhar que Ele cumpre tudo o que diz. E a segunda verdade é que os escolhidos do Senhor são humildes. Porque se nós formos avaliar e pensar, quando Abraão reconhece todo esse contexto, quando ele tem a visão de tudo, de quem Deus é, do que vai acontecer a seguir, ele poderia simplesmente tomar uma postura diferente. Ele poderia ter sido arrogante, mas o que Abraão faz? Abraão se humilha, ele se prostra reconhecendo, verdade, Deus, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é todo-poderoso, e eu não sou merecedor de ouvir os teus planos, de conhecer o teu coração, eu não mereço isso, Deus, porque ele diz lá no texto que ele é pó, que ele é cinza, ele é uma poeira que se esvai, ele é finito, ele é mortal. Como, Deus, como eu posso ter um relacionamento assim com o Senhor? Aqui, querido, Abraão está nos ensinando a noção que nós perdemos sobre reverência. E esse tem sido o mal da nossa humanidade. Nós vivemos como se Deus não existisse. Nós vivemos como se não houvesse um Criador acima de nós. Nós vivemos como se dependêssemos de nós mesmos, como se nós garantíssemos para nós mesmos o ar que respiramos. Nós precisamos hoje resgatar o valor da reverência a Deus. Os homens hoje são soberbos, são arrogantes, são violentos, são imorais. Tudo porque não reconhecem um Deus, não reconhecem a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, o seu poderio. E por isso estão andando aí a passos largos para o inferno. Mas nós hoje, como escolhidos de Deus para proclamar a sua justiça, para testemunharmos da sua palavra, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos prostrar, nós precisamos dizer: tenha misericórdia, Senhor, porque eu não sou merecedor. Olhe para você. Olhe para as suas ações. Se nós formos avaliar o nosso coração, querido, não há nada que nos possa fazer chegar diante de Deus. Nós temos dentro de nós a podridão, nós temos o pecado, nós temos o orgulho, nós temos o desejo de vanglória, nós somos egoístas por natureza. E tudo isso diante de um Deus Santíssimo que não pode ignorar o nosso pecado. Quem somos nós? Nós precisamos ter reverência, resgatar o temor e o tremor diante desse Deus maravilhoso, gracioso, mas também grande e temível. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós precisamos aceitar e entender que somos escolhidos pelo Senhor, mas que isso não pode trazer nenhuma altivez ao nosso coração, porque nós somos pó. Nós precisamos chegar diante desse Deus assim, reconhecendo que somos pó, que somos cinza, que somos uma poeira, que somos finitos e mortais, reconhecendo que dentro de nós há pecado, que há uma limitação. Por isso que nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Deus, ouça a minha súplica, não por causa das minhas ações, não por causa da minha justificação, porque eu não posso me justificar. E Romanos 3 diz que não é pela lei, não é pela obra da lei, mas lá vem nos dizer que é somente pela graça, pela misericórdia revelada em Jesus Cristo, que a justiça de Deus se chegou a nós. É por Ele, é somente por Jesus Cristo que nós podemos nos ajoelhar, nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, ouça o meu clamor. Porque se não fosse pelo sangue de Cristo da cruz, que rasgou o véu, nós não poderíamos ter acesso a Deus, nós não poderíamos conhecê-lo, nos relacionar com Ele. Então, se diante de um mundo caótico, quando você receber o chamado do Senhor, se entender como escolhido de Deus para proclamar a sua justiça, para testemunhar da sua palavra, se diante disso, em algum momento, vier alguma altivez no seu coração, eu queria te convidar a se lembrar de Jó. Jó era um homem justo,
um homem íntegro, e Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua família, Jó perdeu os seus bens, perdeu a sua moral diante da cidade, Jó perdeu a sua saúde. E diante dessa situação, de tudo isso acontecendo, Jó começou a questionar a Deus. Por que eu, Senhor? Por que agora? Por que dessa forma? Por que desse jeito? E o Senhor vem ao encontro dele. Assim como o Senhor veio a Abraão e assim como o Senhor vem durante toda a história da Bíblia ao encontro do homem para resgatá-lo, para justificá-lo. E o Senhor vem e diz assim: Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Deus não lhe dá explicação alguma. Deus só lhe faz uma pergunta, para trazer à consciência de Jó que se ele não pode entender as coisas terrenas, como ele poderá entender as celestiais? Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz? Quem somos nós para insurgir contra o nosso Deus? Querido, nós somos pó. E por isso nós precisamos nos prostrar e, como Abraão, clamar por misericórdia. E esse é o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com você. Os escolhidos de Deus clamam por misericórdia. Se nós formos olhar para Abraão, ele não direciona ali as suas perguntas a Deus porque ele é condescendente com Sodoma. Ele não pergunta para Deus todas aquelas vezes, ele é insistente porque ele se sente próximo ao pecado de Sodoma. Pelo contrário, Abraão, quando ele se depara com aquela realidade, sabendo quem eram os homens, sabendo e conhecendo aquela cidade, ele fala assim: misericórdia, porque Deus não achará lá um justo sequer. E eu vou clamar, porque esse é o meu papel. Ele falou que eu serei pai de uma grande nação. Então cabe a mim clamar: Deus, tenha misericórdia, porque naquele lugar há a minha parentela. Tenha misericórdia, porque mesmo não havendo ali uma justiça sequer, o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, que pode ressignificar. É por isso que Abraão clama. E é por isso que eu e você hoje devemos clamar. Porque se nós olharmos para a nossa realidade, olhe para dentro de si, olhe para a sua família, olhe para o nosso mundo. Muitas vezes não há justiça, não há coisas boas, somente o Senhor, somente a sua graça, somente diante da transformação vinda, quando Jesus Cristo abre o nosso coração e vem ceiar conosco. É somente disso, diante disso. Por isso que nós precisamos encarar a nossa realidade, nos prostrar e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Porque se não for o Senhor, nós seremos consumidos. Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Nós precisamos clamar por misericórdia, porque Deus é o Deus justo, é o Deus santo, é o Deus que vê, é o Deus que te conhece, é o Deus que sonda a sua mente e o seu coração, e Ele sabe que durante 24 horas você não é capaz de cumprir os 2 únicos mandamentos que Ele deixou para nós. Vasculhe a sua vida, pare um pouco, reflita. Será que em algum momento, dentro de 24 horas, você foi capaz de amar a Deus sobre todas as coisas? Com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força? Reflita se em 24 horas você foi capaz de amar o seu próximo como Cristo nos amou. Você foi capaz, durante 5 minutos, entregar a sua própria vida por alguém? Não.
E Deus sabe disso. Por isso que Ele conhece as injustiças que há dentro de nós. Ele conhece as nossas imperfeições. Ele é um Deus santíssimo. E Ele não pode ser conivente com o pecado. Foi por isso que Jesus clamou ao Senhor e Ele sofreu tanto, porque Ele sabia que na cruz Ele seria abandonado por Deus, porque Deus, o seu Pai, não poderia ser conivente com todo o pecado que Ele carregava, o meu e o seu. Nós precisamos reconhecer que somente por Cristo, é somente por Jesus Cristo que nós podemos clamar por misericórdia. Porque Ele nos fez filho, Ele nos abriu, Ele nos deu acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos clamar por misericórdia. Primeiro, pelas nossas vidas. Pedindo ao Senhor que Ele revele os nossos pecados, que Ele traga à luz a tudo aquilo que ainda precisa ser transformado, que Ele derrame o seu sangue sobre as nossas vidas, para que realmente nós possamos ser justificados e santificados nesse relacionamento com Deus. Nós precisamos clamar por misericórdia, porque se não for as misericórdias do Senhor, nós não levantaremos, nós não viveremos um segundo sequer. Nós precisamos clamar por misericórdia, porque nós somos maus. Há dentro de nós uma tendência pecaminosa e somente o Espírito Santo que pode nos ajudar a viver a vida aqui de forma como Cristo deseja. Nós precisamos clamar por misericórdia pelo nosso próximo. Querido, olha ao seu redor. As pessoas estão gritando, estão sedentas por uma resposta, por uma esperança, por algo que venha dar a elas o preenchimento do vazio que há no coração. E nós precisamos clamar por misericórdia, para que Deus tire as escamas dos olhos dos ímpios, para que Ele restaure a vida, para que Ele mostre para essas pessoas que ainda não viram a sua glória. Porque é essas pessoas que caminharão conosco, que chegarão conosco ao céu. Então nós precisamos interceder. Você precisa orar pelo seu vizinho, pelo seu marido, pelo seu filho, por todos aqueles que estão caminhando ao seu lado e estão indo em direção ao inferno. Essa é a sua função. Você precisa clamar: Deus, tenha misericórdia. Nós precisamos clamar por misericórdia pela nossa igreja, para que a gente consiga sair dessa apatia espiritual, para que a gente consiga realmente tratar os nossos pecados, para que Deus santifique a sua noiva e tire do nosso meio todo o joio, para que Ele tire toda fofoca, toda malícia, toda idolatria, toda competição, toda religiosidade. Toda incredulidade. O Senhor é o único, Ele é o cabeça da sua igreja, então nós temos que clamar: Senhor, venha agir com misericórdia sobre a tua noiva, porque nós precisamos ter um posicionamento, nós precisamos proclamar a justiça de Deus nas nossas vidas, na vida do próximo e na nossa comunidade. Nós precisamos clamar para que o Senhor venha santificar a tua igreja, para que a gente realmente venha ser um farol, uma luz, para que a gente realmente venha ser sal. E nós precisamos clamar pela nossa nação, para que Ele, e somente Ele, o Deus Santo, Todo-Poderoso, possa vir, curar, transformar, ressignificar a nossa terra. E é isso que o Senhor espera. Deus, Ele permaneceu na presença de Abraão, esperando que Abraão clamasse, que Abraão trouxesse todo o seu coração, insistisse diante dele para conhecê-lo e tivesse certeza de que Ele é o justo juiz. E hoje o Senhor espera isso de nós, espera isso da sua igreja. 2 Crônicas 7:4 diz: se o meu povo, se a minha noiva, a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, reconhecendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, se converter dos seus maus caminhos, se reconhecerem os seus pecados, eu ouvirei dos céus o clamor, o grito do sofrimento, de misericórdia, e eu irei, e eu sararei, e perdoarei os seus pecados. Querido, Deus revelou a Abraão o final da história.
Ele falou com Abraão que ele estava indo destruir Sodoma. E Abraão, diante disso, ele se humilha e ele intercede. Ele clama por aquela cidade, ele clama pela vida do seu parente Ló que habitava ali. E aqui não importa nós sabermos qual é o número que seria salvo ou não. O que importa nós sabermos é que Abraão conhecia o justo juiz. E ele sabia que Deus, como justo, iria tirar Ló de lá. E foi isso que Deus fez. Mas da mesma forma, Deus também revelou a nós o final da história. Em Apocalipse 7:9 diz: depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do Cordeiro, do trono, com vestes brancas e segurando palmas. É por essa visão, é por essa multidão que Deus hoje nos chama. E Ele fala, vocês são escolhidos, eu os conheço, vocês são o meu povo, vocês precisam proclamar a minha justiça. Eu quero lhe mostrar quem eu sou, para que você possa proclamar que eu sou um Deus abençoador, mas eu também sou justo, eu sou fiel em tudo aquilo que eu digo. O Senhor está nos chamando, igreja, para assim como Abraão, clamarmos por misericórdia. Ele nos prometeu. E Ele irá cumprir. E Ele prometeu que um dia irá voltar. E Ele retirará desse mundo a sua noiva, a sua igreja. E Ele condenará e destruirá os ímpios. Mas até que isso aconteça, cabe a mim, a você, a igreja do Senhor, uma atitude. Nós precisamos orar. Nós precisamos agir. Olhe para o mundo à sua volta. Olha o caos que estamos vivendo, olha para toda a desesperança, olha para todas as pessoas que estão indo. Cabe a nós orar e agir. Há uma multidão, mas quem fará parte dessa multidão? Nessa multidão, querido, estarão os frutos da minha e da sua oração. Por isso, eu peço que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a realmente vivermos a vida como seus amigos, que cumprem o seu propósito, que proclamam a justiça do Senhor e que testemunham que Ele é um Deus fiel que voltará. Um abraço. Uau, que palavra, que palavra. Meu coração está aqui estremecido e eu estou com vontade agora de parar tudo e clamar a Deus por misericórdia. Se tem uma coisa que nós aprendemos hoje, é que como igreja nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia da humanidade, para que Deus tenha misericórdia das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não merecem. Essa é a verdade, elas não merecem, é graça, é favor imerecido. Então vamos orar agora para que Deus tenha misericórdia dos políticos, dos governantes, que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão nos hospitais, das famílias, dos trabalhadores, que Deus tenha misericórdia do nosso mundo e que Ele intervenha de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, salvando a nossa nação. Eu queria convocar você a orar comigo nessa hora. Se você está aí na sua casa e se você pode, fica de joelhos. Com Jesus na semana passada nós aprendemos que Ele se prostrou diante do Pai e Ele orou. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se você tem amigos, familiares doentes, se você tem pessoas que você conhece internadas, se você perdeu alguém ou não, se você conhece alguém que perdeu, mas eu queria convidar você a clamar por misericórdia, por consolo, para que Deus possa trazer paz, refrigério e renovo, mas principalmente cura física, emocional e espiritual. Feche os seus olhos aí na sua casa comigo e juntos vamos orar ao Pai. Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor não é um Deus distante, desconhecido, não, o Senhor é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu.
santificado seja o teu nome, venha nosso, vosso reino, e que seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. E a vontade do Senhor no céu é a vida, é a alegria, é a paz, Deus. Por isso traz a sua vontade para as nossas vidas nessa hora. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, ó Pai, muitas vezes pecadores obstinados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque nós não merecemos, mas por isso, Deus, nós oramos por graça, nós oramos para que o Senhor alcance o nosso coração nessa hora, que o teu sangue possa nos lavar e nos purificar, que o teu Espírito Santo nos quebrante diante da tua presença, Pai, para que nós reconheçamos quem nós somos, ó Pai. Nós somos como o pó da terra, nós somos teus servos, ó Pai. Ó Deus, eu também peço por misericórdia para a humanidade. Ó Deus, as pessoas estão vivendo como o Senhor, como se o Senhor não existisse. As pessoas estão tentando tirar o Senhor da sociedade. As pessoas tiraram Deus das escolas, agora estão tentando tirar as igrejas da cidade. As pessoas estão tentando arrancar Deus da sociedade, mas eu peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia delas. Assim como Jesus orou, nós oramos também. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles tivessem a mínima consciência de quem o Senhor é e de quem eles são, eles nunca agiriam dessa maneira, Pai. Por isso eu só posso pedir ao Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos nossos governantes, Senhor. Tenha misericórdia dos governantes mundiais, de líderes mundiais que têm ditado, Deus, para onde devemos ir. Tenha misericórdia do nosso presidente, Pai, dos governadores, ó Pai, dos prefeitos, vereadores, senadores, deputados, Pai. Alcança cada um agora com graça e misericórdia. Ó Deus, toma cada empregador, cada empresário, cada funcionário, cada pai de família que está trabalhando, cada pessoa que está nos presídios, cada pessoa que está nas ruas nessa hora, Pai, em situação de vulnerabilidade social. Tenha misericórdia daqueles que estão matando em nome dos seus ídolos, Pai, que estão perseguindo cristãos em nome dos seus ídolos. Tenha misericórdia, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, porque se eles um dia estivessem diante da sua majestade, da sua santidade, do seu poder, eles cairiam no chão com o rosto em terra, Pai. A tua palavra diz que os demônios, eles tremem diante do Senhor. Se Satanás treme diante do Senhor, imagina essas pessoas se elas tivessem a consciência de quem o Senhor é. Por isso, Pai, misericórdia de nós que às vezes nos esquecemos de quem o Senhor é, da sua santidade, do seu poder, da sua autoridade, mas misericórdia da nossa nação, misericórdia da humanidade, Pai. Nós pedimos ao Senhor, intervenha, Pai, venha com o teu reino, venha com o teu amor, Pai, venha com a cura cada pessoa, Deus, que está internada nessa hora. Ministra, Pai, a cura, Pai, não só física, mas emocional e espiritual. Salva essas pessoas, para que elas não experimentem de uma morte pior que a morte eterna, Pai. Cura espiritualmente a nossa nação. Espírito Santo de Deus, abra os olhos espirituais, para que as pessoas entendam que há Deus, e que Deus não perdeu o controle de nada, que há um rei. Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. As pessoas precisam enxergar, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor cure o emocional de cada pessoa que perdeu um parente, que perdeu alguém, Senhor, que está numa tristeza sem fim. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode abraçar, só o Senhor pode ministrar refrigério. Eu peço ao Senhor por isso, Pai. Tenha misericórdia, o Senhor sabe a dor de cada um. O Senhor sabe o que cada um está passando, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Ajuda a gente a chorar com os que choram. Ajude a gente a se alegrar com os que se alegram, Pai. Mas principalmente ajuda a sua igreja a assumir a sua postura de oração. Tira do nosso coração a prepotência de que a gente sabe o que é melhor. Tira do nosso coração essa prepotência e essa arrogância de dizer o que fulano deve fazer ou não deve fazer, de julgar, de criticar, de falar mal, e nos dá humildade para que a gente possa colocar o joelho no chão e começar a orar ao Senhor por graça, por misericórdia e pela a sua intervenção, Pai.
Essa é a oração que eu te faço. Move a nossa igreja, faz da nossa igreja uma igreja de oração. Que nessa campanha de jejum e oração nós possamos aprender a orar e a jejuar. Que Deus, o maior intuito dessa campanha seja nos ensinar essa prática, para que ao longo do ano a gente possa cultivar isso e que a gente possa viver esse ano, Pai, em jejum e oração. Que essa seja uma marca da nossa igreja. Em nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro, Pai. E toda a igreja reunida nas casas, nessa hora, diz comigo, amém, amém. Querido, que Deus, nós queremos agora agradecer a Deus pelo ar, pela vida, pela saúde, pelos amigos, pela família, pelo sustento. Como é que a gente vai agradecer a Deus? Entregando nossa oferta de gratidão. A palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia fala sobre o generoso. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Eu queria convidar você assim a ser grato a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fez ao longo de toda a sua história, porque até aqui Ele te trouxe em fidelidade, por tudo que Ele está fazendo agora, mas também por tudo que Ele vai fazer. Agradeça a Deus através dos dízimos e através das ofertas. Aqui na tela tem o nosso código de QR Code, não é do Pix esse código de QR Code, é para você fazer a sua oferta via cartão de crédito ou boleto bancário. Quando você abre a câmera e aponta aqui, você é direcionado através de um link para uma página, é o nosso aplicativo, e ali você pode fazer com segurança, gerar um boleto bancário ou fazer por cartão de crédito a sua oferta e o seu dízimo. Mas também tem o Pix aqui. O Pix é o e-mail aqui, ó, tá aqui na tela. É só você lá no seu banco digitar o e-mail da PIB e você vai fazer o Pix. É gratuito, não custa nada e é muito fácil também. Mas também tem as contas bancárias para que você possa fazer transferência, depósito. E aqui também você pode pedir que um dos pastores busque aí na sua casa. Eu vou trazer aqui para você o telefone da PIB, é o nosso número de WhatsApp. E quando você precisar que alguém busque a oferta na sua casa, por segurança sua e da igreja, sempre comunique conosco através deste número de WhatsApp, que é o 988356344. Você vai mandar uma mensagem e a nossa liderança vai enviar uma pessoa de confiança na sua casa para recolher o seu dízimo e a sua oferta. Então, olha, você pode usar qualquer uma dessas ferramentas. O que você não pode é deixar de agradecer a Deus, porque Ele é digno da nossa gratidão. Então agradeça, honre ao Senhor com a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Combinado? Você pode tirar uma foto aqui dessa página, ou se você quiser, pode pedir para a gente manda para você também esses dados. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus, porque até aqui Ele nos guardou e Ele trouxe você em segurança. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está participando conosco, sabe? Você, para a gente, é muito importante essa troca, essa interação que a gente tem aqui no chat, nos comentários. Ela é sensacional, porque num tempo de isolamento, isso aqui nos enche o coração. Então eu sempre leio o chat, leio os comentários e é muito legal ver vocês comentando a mensagem, deixando mensagens de esperança. Isso é muito importante. Você que é novo aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão se inscrever, do lado tem um sininho e tudo que a gente postar você vai receber em primeira mão, na hora. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui também. Não esquece de deixar o seu like e o mais importante, compartilha também essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, porque dessa forma você está sendo usado por Deus para levar esperança. Nós não somos entregadores de notícias ruins, nós somos entregadores de esperança. Pega aqui o link e compartilha no grupo de WhatsApp do seu condomínio, do seu prédio, do seu bairro, espalha no grupo da família, dos amigos, porque se uma pessoa ouvir essa mensagem e se converter, se uma pessoa ouvir essa mensagem e começar a orar, já valeu a pena. Então, através de você pode alcançar muitas pessoas. Através de um simples ato como esse, muitas vidas vão ser alcançadas. E se você está nos visitando, por favor, se identifique. A gente quer muito te conhecer, a gente quer muito desenvolver um relacionamento contigo. Então, manda uma mensagem pra gente, é o mesmo número de WhatsApp, 988356344. Manda uma mensagem falando de que estado, de que cidade você é. Nós queremos começar células online com pessoas de outros países, de outros estados,
outras cidades. Então, se você quer fazer parte dessa família espiritual, manda uma mensagem de WhatsApp e a gente vai conectar você também. Combinado? Então deixa eu orar por vocês. Deus, abençoa cada família que participou desse culto, Pai. Que o Senhor aumente a imunidade, a resistência, que o Senhor possa abençoar para que essa pessoa não contraia, Deus, esse vírus, que o Senhor possa dar sustento a essa casa, não deixa nada faltar, Pai, que o Senhor possa surpreender essa família com cuidado. Deus, eu oro para que o Senhor acelere o processo de recuperação de quem está doente, que o Senhor potencialize o efeito da vacina de maneira benéfica a toda a humanidade e que logo, logo nós possamos passar por tudo isso e que nós possamos sair mais fortes e vitoriosos, ó Pai. Abençoa, Pai, cada família, dá alegria, dá paz, dá saúde, dá refrigério. Abençoa, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.